Porque quem vive à procura de se aperfeiçoar, se submete, obedece, se converte e vai buscar ao Senhor e cresce espiritualmente. Glorificado seja o Senhor para sempre. Então o cristão, ele tem a oportunidade de, no Evangelho, ser adulto, mudar de pensar, mudar de comportar-se, mudar a sua ética. Ninguém está falando aqui de perfeição, porque nós somos humanos, mas você tem a capacidade de crescer. O que o professor de filosofia não te dá, a Bíblia dá. O que o professor de antropologia não te dá, a Bíblia dá. O que o professor de sociologia não te dá, a Bíblia dá. O que o professor de matemática, de física, de química não te dá, a Bíblia dá. O que o mundo não te dá, a Bíblia dá. O discipulado de Cristo nos faz seres elevados de outro patamar. Glorificado seja o Senhor para sempre. Compreende isso? Mas o Senhor socorre o longânimo. Esperei pacientemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e respondeu às minhas ansiedades. Louvado seja o Senhor para sempre. Porque quando a gente cresce, a gente sabe discernir as coisas. Quando a gente não cresce, a gente não sabe discernir as coisas. Foi aí. 2 Pedro capítulo 3, versículos 14 a 18. Diz a palavra de Deus: pelo que, meus amados irmãos, como eu sei que vocês estão aguardando estas coisas, quero mais uma vez exortá-los a procurem diligentemente guardar, para que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha isso aqui, ó. Para que quando o Senhor chegar, Ele nos encontre imaculados, sem mácula, sem mancha, irrepreensíveis, sem necessidade de chamar a atenção ou repreender, e que não estejam desunidos, brigando, em desavença, em dissensão, em contenda, em divisão, mas estejam em paz. Versículo 15: porque vocês têm a salvação, e ela produz nos homens a longanimidade de nosso Senhor. Isto é, quando a gente é longânimo, a gente não tem mácula, a gente não é repreensível e a gente não vive em guerra. Porque a longanimidade nos ensina a ter prudência no falar, no se assentar em rodinhas para falar o que não viu, o que não sabe, para se comportar bem. A salvação nos capacita a sermos equilibrados, porque nós somos o corpo de Cristo e não podemos quebrar a hegemonia do corpo de Cristo. Como também nosso amado irmão Paulo, apóstolo, vos escreveu, não segundo o conhecimento, a sabedoria que ele tinha adquirido estudando na academia, mas conforme a inteligência, a sabedoria e o conhecimento que Deus deu a ele. Como faz também em todas as suas epístolas. Nas epístolas ele fala acerca destas coisas, está lá, as epístolas do nosso irmão Paulo ensina como deva ser o nosso comportamento como igreja. Mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Sempre quem gosta de heresia é quem não tem a sabedoria divina. Sempre quem interpreta a palavra errada é porque é indouto na sabedoria divina e inconstante na fé, e torcem para o seu bel prazer, como fazem também com as outras escrituras. Nada para ele tem linear. A palavra linear é como uma linha assim, ó, diferente daquele aparelho que mede as batidas do coração, que sobe e desce, é linear, ó. O cristão sábio e discípulo de Cristo, ele é linear. Ele pode aqui e acolá cometer alguma falha, mas ele volta de novo para a posição linear. E Pedro está dizendo, corroborado por Paulo, que as pessoas que se desviam, que constroem conceitos particulares, estão fora e fugindo da sabedoria divina. E eles fazem isso para a sua própria perdição. A gente vê isso
todos os anos, em todos os tempos, em todas as eras na igreja. Quantas pessoas não saíram daqui distorcendo a palavra e aderiram ao sábado, ou aderiram ao judaizante, ou foram novamente para a Umbanda. Deus não salva ninguém obrigado. E às vezes essas pessoas saem e a gente fica confusos, perturbados, que foi que houve, e se perturba, porque também não busca a sabedoria da revelação da palavra. Versículo 18, diz o seguinte, versículo 17, mas vós, amados, estão sendo exortados, admoestados, ensinados de antemão, então busquem se guardar, se preservar, deste engano produzido por estes homens, estes seres humanos perversos, para que vocês não sejam destruídos, desviados, perdidos, juntamente com eles, e venham perder a fé. Então, versículo 18, cresçam, diga a palavra cresça. Cresça onde? E no conhecimento do pastor Jessé. Não, graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente a Ele é para ser dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Senhor, fala conosco mais uma vez nesta noite de forma poderosa, abençoando já esta multidão de irmãos virtuais que estão a nos ouvir, nos assistir, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Sexta-feira, dia 5 de fevereiro, véspera de Santa Ceia do Senhor. Mais um culto de ensino, o maior culto da igreja, em conteúdo, em ritual, em cerimonial, o menor, porque onde há sala de aulas, há desinteresses. Onde há ensino, há ausência de motivação. Vocês sabem por quê? Porque a nossa geração é voltada para o histerismo. A única coisa que mexe com a nossa geração é algo que venha fecundar mais emoção no nosso emocional, porque nós estamos órfãos de valores, órfãos de normas, órfãos de leis, órfãos de limites, órfãos de amor, órfãos de vínculos, órfãos de compromissos, órfãos de sentimentos. E aí, por esta orfandade múltipla, a gente tenta preencher este vazio com entretenimento. Então tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que é absoluto e eterno e concreto, chateia a gente, porque cansa a gente quer algo emocional, algo de histerismo, de espetacular, que a gente extravase as emoções e as energias. Então o ensino, seja ele espiritual ou material, ele não é bem-vindo na maioria dos homens na terra. E como eu disse semana passada, toda instituição, quer humana, quer espiritual, defende sua propriedade, que é a forma dela ser. O cristianismo tem uma propriedade, qual é? Sua doutrina, seu ensino, seu discipulado. E é através da doutrina e do discipulado que há crescimento. Eu e vocês assistimos todos os dias a diferença entre o crente que cresce e o crente que não cresce. Nós vimos isso dentro da nossa casa, na família, na congregação pequena onde você congrega, ou na sede onde há uma multidão. Há os que crescem e há os que não crescem.
Não tem marido, nem filho, nem esposa que faça um desses consanguíneos crescer. É uma decisão particular. O pastor jamais fará com que a sua esposa cresça espiritualmente. A esposa jamais fará com que seu esposo cresça espiritualmente. A gente vê tantas mulheres, verdadeiros espetáculos na mão de Deus, e os caras parecem um tijolo de péssima qualidade. A gente vê tantos homens, um espetáculo nas mãos de Deus, e as pobres das mulheres, não é nem água com açúcar, que ainda dá um pouco de sabor, é caldo de pedra, não sente nada, não tem nada, não cresce. E no reino de Deus não existe parente, nem aderente, nem consanguinidade. A salvação, ela é individual. O marido não salva a mulher não salva o marido e a mulher não salva os filhos. Aprendeu a mão direita da mão esquerda, a salvação é entre você e Deus. Daí a palavra ensinar que devemos e precisamos crescer. Crescer. Escuta estas duas coisas que Deus me deu agora à tardinha, quando eu saía do banheiro, me barbeando para me arrumar para a igreja. Na igreja, se não houver discípulos de Cristo, sobrará confusão. Na igreja, se não houver discípulos de Cristo, sobrará confusão. Porque o discípulo de Cristo, inexoravelmente, ele produz 4 virtudes. Primeira, ele é ético na gratidão. O verdadeiro discípulo de Cristo, autêntico discípulo de Cristo, ele produz 4 virtudes. A primeira, ele é ético na sua gratidão. Eu usei a palavra ética para mostrar que quando você é grato, ninguém desvia você. Quando você é ético na gratidão, ninguém desvia o seu pensar, o seu sentimento e nem a sua fidelidade nas relações. Porque quando a gente sabe ser fiel na relação com Deus, a gente sabe ser fiel na relação com o próximo. Segunda virtude que o verdadeiro cristão produz, ele é conduzido pela motivação. O verdadeiro cristão, ele é motivado. Não interessa a ele estar ao lado de alguém que desmotive-o. Ele diz: meu irmão, com licença, me poupe, eu não quero saber disso, eu quero servir a Deus. Ele é motivado. Ele não espera o pastor dizer o que ele deva fazer. Ele tem fome de estar na igreja. Ele não é, com muito respeito, católico, apostólico, romano, que vai uma vez à igreja e muito mal. Ele quer estar participando dos cultos. Ele quer estar presente. Ele tem fome e sede da palavra de Deus. Ele é motivado, ele faz as coisas com amor, com carinho e não por obrigação. Ele tem amor àquilo que ele faz. Terceira coisa importante que o verdadeiro discípulo de Cristo produz: ele inspira os outros porque ele é inspirado. Ele procura saber cantar, ele procura saber ler a palavra, ele procura ter um linguajar, um vocabulário diferenciado. Porque quem lê a Bíblia é inteligente. Quem lê a palavra se torna inteligente. Quem lê a palavra se torna intelectual. Quem lê a palavra cala qualquer demônio. Glorificado seja o Senhor para sempre. Porque a inspiração da palavra faz ele diferente.
Quarto lugar, o verdadeiro discípulo de Cristo é altamente otimista. Nada impede de ele ver crescer o que ele está a fazer. Hoje, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar, porque as pessoas querem encontrar tudo pronto para apenas comer. Está difícil da gente abrir uma igreja no interior sem ninguém, porque tem alguém lá? Tem não. Não, então não vou não tem ninguém. Ora se não tem, a cidade está cheia de pecador. Como é que não tem ninguém? Mas é porque nós estamos tão desmotivados que a gente não tem inspiração nem força para chegar e dizer: eu vou evangelizar. Eu conheci a história de uma cidade aqui no Ceará chamada Jaguaruana. Pastor Emiliano tinha mandado alguns obreiros para lá e todos voltaram. Pastor, a gente voltou, não tem ninguém não. A gente prega, ninguém vai nem escutar. O pastor Emiliano chamou um cidadão chamado Zacarias, doido da cabeça. Disse: Zacarias, tu tem coragem? Vou na hora. Ele chegou na cidade, alugou uma casa e ficou olhando para a cidade. Disse: rapaz, por onde é que vou começar isso aqui? Um domingo, botou o paletó, a gravata, no sol de 2 horas da tarde para 3 horas em Jaguaruana, foi para a pracinha da cidade, colocou a Bíblia no chão e começou a correr ao redor, dizendo: ela está viva, ela está viva, ela está viva, ela está viva, ela está viva. E começou a chegar gente para ver aquele doido. E ele, em vez de quando levantava a cabeça e estava chegando gente, ele disse: ainda está pouco. E viva, está viva, está viva, está viva, está viva, está viva. E a praça foi enchendo. Quando ele viu que estava cheia, ele agachou e disse: está viva mesmo, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Começou a pregar. Ele era motivado. Hoje uma grande igreja naquela cidade tem pessoas para aceitar Jesus. É a nossa inspiração que não tem, é a nossa motivação que não tem, é a nossa gratidão que não tem. Compreende isso? E eu fecho esta reflexão de 4 itens dizendo o seguinte: diga comigo: mentes vazias do conhecimento de Deus, corações férteis para heresias e rebeldias. Mentes vazias do conhecimento de Deus produzem corações férteis para heresias e rebeldias. Então, sexta-feira passada, eu trouxe alguns pontos, alguns itens que falava sobre como se processa esse crescimento espiritual, que deva ser a tona, deve ser a nossa prioridade, porque ela é o ingrediente divino que me faz ser um ser diferenciado, um ser equilibrado, para superar os revés, os problemas, para não me assustar diante de um problema, para não ser consumido, absorvido pelos problemas que surgem, porque na terra não existe ausência de problemas. A prova que nós somos humanos é devido à presença dos problemas. E eu falei sobre quando não há conhecimento, há instabilidade na fé. Efésios 4:4. Depois eu disse que quando não há crescimento, não temos estrutura espiritual. 1 Coríntios 3:2. E eu parei quando eu disse que quando não há crescimento, nós queremos o que o outro tem, invejamos o que o outro faz, o que o outro produziu. Esta é a pior prova, ou a maior prova quando eu não cresci. É quando eu adoeço porque o outro foi chamado e eu não fui. Esta é a prova e o tendão de Aquiles da nossa espiritualidade. Por que o pastor chamou ela e não chamou eu? Como Deus conhece as coisas, você está dizendo com todas as letras que não estava preparada para aquele chamado. Que quando você está preparado, você diz: puxa vida, Deus usou o pastor, essa aí merece. Quando você vibra pelo crescimento do seu irmão, da sua irmã, você está crescendo espiritualmente.
Quando você se dói, quando você fecha a cara, quando você se revolta, você está endemoniado. Você não tem Deus na vida. Porque quem tem Deus na vida vibra com o crescimento do reino, vibra com o crescimento do outro. Glorificado seja o Senhor. E espera o seu dia chegar, espera a sua oportunidade chegar. Porque se você é chamado por Deus, Deus não esquece de você. Deus cria uma situação. Não, a igreja é grande, o pastor não me vê, pare. Você não está preparado. Porque quando você está em crescimento e orando ao Senhor, Deus cria circunstâncias. Do nada. Do nada. Tem um irmão aqui na nossa igreja que mora dentro de uma comunidade, que não pode mais chamar favela, né? Aqui em um bairro na Grande Fortaleza, bem afastado de Fortaleza. E os traficantes, na rua onde ele mora, uma ruazinha bem estreitinha, a casinha de 3 metros de largura por uns 5 de fundo. Os traficantes usam aquela portinha da água da Cagés, não tem, que abre para colocar o medidor? Não tem? Não é fazer a leitura? Eles abrem aquilo ali, colocam a maconha ali dentro para as pessoas que compram vir buscar. A casa dele é o ponto de referência para a venda. E disseram para ele: se algum dia a polícia descobrir, foi você que cabuetou, o termo deles, você será morto. Ele é pobre, aposentado, não tem para onde ir. E quando foi agora, e está congregando aqui há uns 15 anos, eu nunca tinha visto aquele rapaz. Quer dizer, eu digo assim, não tinha visto a história dele, mas ele eu vejo aqui. Ele fala: Pai do Senhor, meu pastor, Pai do Senhor passa aqui com a mulherzinha dele. Só ele é a mulher. E agora, da semana do meu aniversário, ele me ligou, mandou uma mensagem: meu pastor, olha aqui minha situação, a minha casinha. Tirou a foto da casinha dele, a foto da maconha lá dentro da coisa, não posso falar nada, escrito na parede da casa dele: se descobrir, você é morto. Mas eu estou feliz, pastor, porque Jesus me salvou. Mas, meu irmão, é desse jeito, mas eu não estou ligando para o senhor, estou mandando essa mensagem, porque foi só para o senhor ver como Jesus me guarda. Não estou pedindo nada não, sou feliz. É porque eu fiquei aqui pensando: meu Deus, o meu pastor pregou, eu sou abençoado pela vida dele, e é o aniversário dele, e eu não tenho nada para dar a ele. Irmão, meu coração partiu. Então, meu pastor, eu combinei aqui com minha mulher, o que dá para o senhor? A única coisa que eu tenho é um galo indiano. O que é, meu irmão? Um galo indiano. Eu vou mostrar ao senhor. E foi com vídeo, mostrar o quintalzinho, como daqui ali. Pobrezinho do galo não pode nem se mexer no quintal. Ó, pastor, como ele é manso. Aí pegou o galo: canta aí pro meu pastor, canta. E o galo: olha, meu pastor, é do senhor. Jesus, que cara doido esse. Disse: meu irmão, eu não tenho onde criar. Não, mas eu não. É do senhor, porque Deus tocou no meu coração. O senhor tem que receber. Jesus, que o pastor passa por cada situação. Tá bom, meu irmão. Quando é que eu posso levar? O senhor quer que eu leve no dia do aniversário? Não, meu irmão. Imagina no dia do aniversário todo mundo aí chegar com um galo na mão. Olha o seu presente. Aí eu disse: eu vou dar um jeito e lhe dou uma posição. Aí desliguei. Aí desligou. Aí eu voltei no zap dele, fui olhar aquela casa, olhar aquele quintal, aquela lama naquele quintal. Comecei a chorar. Meu Deus. E fiquei ali sozinho no meu quarto. Foi um sábado à tarde, estava preparando sermão, e eu chorei. Acho que é porque eu estou velho, besta, choro por tudo. E Deus falou no meu coração assim, muito forte, coração e no ouvido: a história não é o galo. Esse meu servo ora há anos para tu olhar para ele. Ajude ele. Nunca reclamou. Eu digo: Senhor, o que é isso? Que negócio é esse? Estou explicando para vocês como é o discipulado de Cristo. Liguei para ele: meu filho, você trabalha? Não, eu sou aposentado por doença. Sua esposazinha trabalha, pastor? Aonde? Ela é empregada doméstica.
Qual é o sonho dela? Estudar. Chame ela aqui. Aí eu estou regularizando, resolvendo para dar um jeito de dar um cursozinho para ela estudar, porque ela sonha em ser fisioterapeuta. 15 anos, o Senhor não deixou ele matar o galo, porque aquele galo, antes que ele cantasse 3 vezes, o Senhor ia me tocar para lembrar dele. Se você só sabe murmurar, reclamar, você ainda não conhece o que é o Senhor. Quantas vezes aquele rapaz viu eu fazer campanha aqui para dar casa a pessoas, ajeitar a casa de pessoas, socorrer pessoas, montar a casa de pessoas, e ele sofrendo, nunca disse nada. Deus detesta o apressado, mas o Senhor socorre o longânimo. Esperei pacientemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e respondeu às minhas ansiedades. Louvado seja o Senhor para sempre. Porque quando a gente cresce, a gente sabe discernir as coisas. Quando a gente não cresce, a gente não sabe discernir as coisas. Foi aí que eu parei semana passada. Põe aí 1 Coríntios 2:14. Quando a gente não é crescido no reino de Deus, a gente não sabe discernir, porque é homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, e jamais vai entendê-las, porque ela não se discerne filosoficamente, se discerne espiritualmente, elas não se discernem institucionalmente. A igreja é instituição, organização durante o dia, porque ela está inserida no Estado. Mas à noite aqui desaparece nessa hora o CNPJ, desaparece os impostos que a gente paga, nesse momento desaparece a despesa que a gente tem com energia, os pagamentos que a gente faz comprando os bens e imóveis da instituição. Nesse momento aqui é corpo de Cristo, é reino de Deus. É o Senhor que está dizendo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Se a gente não entender isto, a gente leva a igreja como um clube social, botando defeito num, defeito no outro. Quando a gente cresce, a gente tem, na pior das hipóteses, maturidade e equilíbrio para calma. Quinta coisa, quando a gente não amadurece, olha o que acontece, 1 Coríntios 13:11. Quando a gente não cresce, irmãos, não amadurecemos. 1 Coríntios 13:11 diz o seguinte: quando eu era menino, pensava como menino. Você sabe o que é pensar como menino? Você sabe que o menino, por não ter uma mente formada, ele só pensa besteira. Os piores problemas psicossomáticos existentes nos seres humanos não aparecem ou não surgem quando ele está crescido cronologicamente. É resultado da infância. Porque não sabe discernir as coisas, se assusta, se escandaliza, se apavora. Todos os problemas existentes hoje nos adultos vieram da infância. Todos. Suas taras, suas fantasias, suas revoltas, suas zangas, suas ranzinzas, sua maneira de ser chato, chata, nojento, ninguém aguenta, tudo veio de lá. Nós somos hoje o que colocaram em nós lá atrás. Se você é uma mulher que ninguém te suporta, não é porque você está hoje, fizeram você assim, alguma coisa aconteceu lá na infância. Olha o que diz a palavra. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Não é menino que faz biquinho? Não é menino que faz birra, sim ou não? Fala comigo. Não é menino que faz biquinho, faz birra? Quando eu era menino, eu não gostava de sopa, quase morro de apanhar. Hoje eu adoro sopa. Porque não temos a percepção da realidade, da vida adulta.
Do mesmo jeito a espiritualidade, como eu era menino, pensar como menino, logo que cheguei a ser homem, agora aqui é que está a coisa interessante. Diz Paulo, eu aprendi a acabar com as coisas de menino, porque não tem coisa mais triste do que uma mulher madura menina, de um homem, não, madura não, a mulher formada menina, um homem formado menino, cresceu, mas não tem nada na cabeça. E nós estamos cheios dessas pessoas, porque esses últimos 40 anos no Brasil, tiraram de nós a capacidade de sermos formatados e formados. Eu dizia no rádio hoje, quem poderia acreditar que aquela geração do meu pai e da minha mãe, sem nunca ter pego numa caneta e nem no livro, daria de 10-0 nesta geração atual formada de pais, ou nesta geração de pais hoje formada, diplomada, doutorada, onde já se viu na minha geração, eu com 12 anos, no berço, trocando fralda, mamadeira, e a mãe fazendo tudo para o bichinho, vem o bichinho, meu rei, meu rei, meu rei. Quem era doido no meu tempo de dizer assim, mãe, traz meu prato de comida aqui, mãe. Vai. Hoje a gente vê pais e mães, né, numa situação delicada, raptados, escravos dos bens-querer dos nossos filhos e ainda ameaçados. Sequestrado nós estamos. Se o Senhor não me der, eu me mato. Chegou em minhas mãos hoje um vídeo que os nossos filhos estão assistindo, que é coisa do diabo, irmão. Os adolescentes, nossos filhos, estão assistindo um vídeo aí, vocês não têm noção. É um inferno aquele vídeo. Mandando se matar, mandando se cortar, mandando tocar fogo, mandando matar crianças. Nós pais sabemos? Não, que a gente não quer saber não, a gente está ocupado. Incrível como meu pai e minha mãe, 2 analfabetos, sabia de tudo quanto a gente fazia. Um dia eu encontrei um fusquinha de plástico no lixo da rua, Cônego Penaforte, da Bela Vista. E como meu pai era pobre, nós não tinha, nem também era difícil naquela época ter as coisas, né? Aí eu corri, levei para casa, ensaboei com aquele tipo um pepino que a gente tirava da cerca e fazia um melão e botava sabão, como é o nome aqui? Bucha, né? Lavei com tanta alegria, ficou bem amarelinho, bonitinho. Aí peguei uma chinela velha japonesa, cortei, fiz 4 rodinhas e tudo. Quando a mãe chegou do mercado, viu brincando, quem lhe deu isso? Não, eu achei lá no Monturo, que a gente chamava Monturo, né? Achei lá no Monturo, achou não, vai devolver? Não, mãe, eu achei. Não, você pegou de alguém, vai devolver. Tive que devolver do Monturo. Tirei do Monturo bem limpinho, bonitinho, feio. Tirei do Monturo sujinho, rasgado, feio, consertei e voltei ele para o Monturo para alguém brincar. Eu não tive o dia de brincar, porque tinha que obedecer a mãe e o pai. Hoje nós somos humilhados dentro da igreja, ninguém respeita o pastor. Pastor é um saco de batata, faz o que quer. Quantas vezes eu tremi nas bases quando chegava diante do pastor Emiliano, diante dos pastores, meu Deus do céu. Hoje em dia, ei, tu vai, tu. Na frente do pai e da mãe, a gente fica olhando. É óbvio que o filho é a extensão do pai e da mãe. O filho é a extensão do pai e da mãe. Você quer o quê? Então o cristão, ele tem a oportunidade de, no evangelho, ser adulto. Mudar de pensar, mudar de comportar-se, mudar a sua ética. Ninguém está falando aqui de perfeição, porque nós somos humanos. Mas você tem a capacidade de crescer. O que o professor de filosofia não te dá, a Bíblia dá. O que o professor de antropologia não te dá, a Bíblia dá. O que o professor de sociologia não te dá, a Bíblia dá. O que o professor de matemática, de física, de química não te dá, a Bíblia dá. O que o mundo não te dá, a Bíblia dá. O discipulado de Cristo nos faz seres elevados.
de outro patamar. Glorificado seja o Senhor para sempre. Compreende isso? Compreende isso? Então amadureça. Em sexto lugar, quando a gente não cresce, é porque não deixamos de ser lactentes. Põe aí Hebreus 5, 11 a 14. Somos lactentes, ninguém pode comer uma rapadura preta, um chibé de rapadura preta. Sabe o que é chibé? Vocês não sabem. Sobre isso disse o escritor aos Hebreus: temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vocês se tornaram tardios em ouvir. Isto é uma dificuldade tremenda de vocês. Você fica, isso assim, porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, 30, 40 anos de fé, fazendo besteira. Ainda usa a Bíblia para chancelar a besteira que faz. Ainda necessitar de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, o beabá. E vos haveis feitos tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Versículo 13. Qualquer que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas. Faculdades exercitadas. Pensar, meditar, analisar, e não está falando besteira, para discernir tanto o bem como o mal. Esse é o problema. Porque estão nos dando só bombom, estão nos dando só chocolate. Os cultos no Brasil, com respeito a todas as igrejas, mas não tem nada a ver com isso, mas isso é bombom, é chocolate, doce de coco. Meu doce de coco, não era aquela canção do Vanderlei Cardoso? Docinho de coco, né? É o que é? É só teatro, arriba a saia, abaixa a saia, e aquele negócio, e um bocado de rapaz com calcinha apertada no altar, chega, anda assim, negócio louco, irmãos. O altar da igreja é para homens, para sacerdotes, provados, comprovados, homens que honram a Deus, homens que sabem lutar, guerrear, trabalhar, vencer, superar. Glorificado seja o Senhor. Não, porque senão não agrada. Evangelho não foi feito para agradar, foi feito para consertar. Evangelho não foi feito para ser presente, evangelho foi feito para ser prevenção. Aqui foi embora um bocado da igreja. Está sabendo? Foi embora um bocado. Irmão, eu não posso obrigar ninguém a se transformar. Muitos pais saíram daqui porque seus filhos disseram assim: o pastor da igreja tem que falar tudo, né? Nós não nos adequamos aqui. Irmão, quem não se adequa ouvindo a palavra de Deus, vai se adequar sendo dirigido pelo inimigo. Que evangelho não é para agradar, evangelho é para consertar. Então, não gosto, não me enturma aqui, não me enturmo. Vou pular essa parte, né? Aí sai, culpa a igreja, não tem coragem de assumir, dizer, não, eu errei, estou errado, mas sai atirando, né? Para ver se ninguém o critica. Mais uma vítima. Não, irmão, não existe lugar perfeito na terra. Ainda vou dizer algo muito sério para vocês: na igreja tem mais guerra do que em casa. Não existe ninguém perfeito, não existe pastor perfeito, presbítero perfeito, diácono perfeito, mulher de oração perfeita, não existe. Senão a gente não estava aqui. Vou para a igreja, tá ali sim que é a igreja, tá legal. Tá legal, fica aí uns 6 meses. Irmão, quem vive à procura de perfeição, finda levando um escorregão. Quem vive à procura de perfeição, está pronto para levar um escorregão. E quem vive à procura de perfeição, geralmente não é perfeito, é o pior de todos. Porque quem vive à procura de se aperfeiçoar, se submete, obedece, se converte
e vai buscar ao Senhor e cresce espiritualmente. Glorificado seja o Senhor para sempre. Quando a gente não cresce, a gente tropeça em tudo. Eu tenho mais 10 minutos somente. Tropeça em tudo, é uma prova de que a gente não cresceu. Romanos 14, versículos 13 e 20. Romanos 14, versículos 13 e 20. Romanos 14, versículo 13 e 20 diz assim, ó: quando a gente não cresce, a gente tropeça em tudo. Romanos 14, versículos 13 e 20. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é imundo. Quando a gente cresce, irmãos, versículo 14, 13, põe o versículo 15. Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não anda segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. 16. Não seja, pois, censurado o vosso bem. 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. 18. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. 19. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. 20. Não destruas por causa da comida, obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo, mas um mal para o homem dá motivo de tropeço pelo comer. Paulo está dizendo: para de criticar o irmão. Se você é forte e você está vendo o outro criticar, orienta, ajuda. Isso é a prova da maturidade, do crescimento. E por último, quando se busca o crescimento, todas essas coisas já não existem. Efésios 4,16. Qual é a prova que eu cresci? Efésios 4,16. A prova que eu cresci é que o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Que coisas são essas? Que o corpo todo é ajustado: unidade, solidariedade, alegria, paz, consenso, amor, perdão, misericórdia, compreensão. É a nossa produção virtuosa que torna o corpo unido, crescendo, forte, fortalecido. É a prova isso aí de que nós crescemos, quando a gente tem autoridade e coragem para dizer: meu irmão, com licença, por favor, nós somos filhos de Deus, servos de Deus, estamos aqui para discutir as coisas de Deus, por favor. Porque no momento em que você senta com o outro para falar da falha do outro, qual é a diferença da falha que você está cometendo com a falha que o outro que você está relatando? A prova que eu estou crescido é quando eu estou arraigado no caule da árvore. João 15, 4 e 6. E quando eu estou no caule da árvore, a única coisa que eu me alimento é da seiva da árvore. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não permanecer na videira, assim também vós não permanecerdes em mim. Como é que eu estou na videira que é Cristo, mas a minha produção é equivocada? Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto. Cadê os frutos? Se eu digo que tenho Cristo. Cadê os frutos? Se eu digo que estou na videira verdadeira, que é Cristo Senhor. Cadê o fruto da tolerância? Cadê o fruto de não ter coragem de levantar um falso irmão? Levanta o falso e capa o gato, vai-te embora e deixa aí o Chico pegando fogo. Na justiça dos homens, diz que se você levantar uma calúnia, você que dá as provas. No reino de Deus, qualquer pessoa destrói a honra do outro. Como é que fica isso? Que virtude é essa? Que fruto é esse? Que eu estou na videira e mato o outro. Nessa igreja, nessa administração, e nessa liderança, e nessa diretoria, eu desafio quem, nesses últimos 2 anos, viu desta boca
eu depreciar alguém, eu destruir alguém, eu desafio. Eu pregar aqui e dizer em uma lei que a igreja não pode entrar nisso e naquilo, tudo bem. Mas nos bastidores, ou em qualquer debaixo de tapete, ou nos corredores, eu desafio dos meus filhos, da minha mulher e dos meus obreiros. Quem algum dia ouviu o pastor Gessé fazer uma reunião para destruir alguém? Eu conheço a palavra, irmão. Gálatas 6:7 diz que aquilo que eu faço, vão fazer comigo. O que eu planto, vou colher. Vocês não querem saber a vigilância que eu tenho dentro do carro da igreja que eu ando, aquele carrinho branquinho. Termina o culto, primeira coisa, minha mulher e minha filha estão aí. Primeira coisa que eu saio aqui no portão, a primeira pergunta que eu faço dentro do carro no portão, que eu saio. Abraço o fio e digo assim: e aí, neguinha? Jesus me usou no culto? Aí ela diz: o senhor hoje está um nojo. Não é o linguajar deles, né? Nojo aqui. Aí eu vou para a mãe: e aí, negona? Como é que foi hoje? Elas bênçãos demais. Glória a Deus. A gente sai falando sobre o culto. Estou fazendo isso para ensinar a minha filha, quando casar, se for com um pastor, ela saber se comportar na casa de Deus. Que seiva é esta que sai da videira que nós estamos conectados, ligados, e só destrói as pessoas? Vocês têm noção quantas pessoas nestes últimos 20 anos chegaram para mim e disseram: fiz isso e estou acabado, o que é que você vai fazer comigo? Eu disse: nada, se levante. E eu hoje olho para eles aqui, sentados, estão uma bênção. Porque quem cresce conhece a vida. Quem cresce sabe o que é a vida. Quem cresce sabe perfeitamente entender o que Deus quer das vidas. Então, para encerrar, finalmente, o verdadeiro cristão se permite ser um discípulo. Digo, o verdadeiro cristão se permite ser um discípulo. O que é um discípulo? A palavra discípulo é ligada à ideia de disciplina. Diga, a palavra discípulo é ligado à ideia de disciplina. Então, o verdadeiro discípulo se comporta disciplinado. O verdadeiro discípulo se comporta disciplinado. Jesus não chamava homens meramente para o seguir, ele exigia que eles renunciassem seus comportamentos, seus caráteres velhos. Lucas 9:23 diz isso: quem quiser me acompanhar, me seguir, negue-se. Para terminar, as características, para terminar, volto, a palavra vem do latim, a palavra discípulo, vem do latim, de discípulos, que significa aluno, aprendiz, e a raiz verbal é dissere, que significa estou sendo ensinado. Características básicas de um discípulo: primeiro, ele crê na palavra, crê na doutrina. João 3,17, para encerrar, João 3,17. Primeira característica do discípulo, são várias, coloquei algumas 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você crê que a salvação é por Cristo, você começa a crescer. Você está entrando no caminho para crescer. Põe aí Atos 11:26. Atos 11:26. Atos 11:26. Atos 11:26. Atos 11:26. Atos 26 para 2 aí. Atos 11:26. Ô Jesus. Atos 11:26, meu filho. E tendo achado, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos de Cristo foram pela primeira vez chamados, porque se pareciam com Cristo. Glorificado seja o Senhor para sempre. Se pareciam com Cristo. Segunda característica do verdadeiro discípulo: se interessa em ver os homens salvos. Se interessa em ver os homens salvos. Se interessa pela evangelização, obedece à grande comissão do evangelho, do cristianismo. Mateus 28, 19 e 20. Segunda característica do verdadeiro discípulo de Cristo, Mateus 28, 19 e 20.
Tem dificuldade de escutar lá? É bom a caixa de som lá. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é discípulo de Cristo tem fome de ganhar almas, tem sede de evangelizar, tem vontade de fazer a obra de Deus crescer. Ele quer que as pessoas sejam salvas. É a segunda característica de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro cristão. Só fiz 3, a última: o verdadeiro discípulo dedica-se a uma vida piedosa, mostrando que ama a vida eterna. Lucas 4:26. Lucas 4:26, para terminar. Olha o que diz: e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a uma viúva em Serepta de Sidom. Não importa quem é, eu vou lá, eu quero é ver salva. Depois que salvou, o problema é dela se ela errar, mas eu quero ver salva, eu vou lá evangelizar. Ele não pensa só em si, ele não pensa só em si. Ele não pensa só em si, ele tem amor para salvar as almas, amor para salvar as vidas. Por isso que uma vida é importante. Às vezes a igreja perde muito mais tempo adulando o crente, que já era para saber o seu comportamento como cristão, e deixando as almas morrer. Porque, irmãos, a administração de igreja é você perder tempo com crente nojento. A gente perde muito mais tempo tentando ganhar crente do que indo ganhar almas para o reino de Deus. É acalmando todo o tempo, calma. Sábado, sexta-feira, Deus deu essa mensagem aqui, foi fantástica essa mensagem, sexta-feira, de ensinamento. Quando terminei a mensagem, no sábado de manhã, já tive problemas com muitas pessoas que estavam aqui, mas não estavam. Estão aqui, mas a mensagem não está. Porque o papel do verdadeiro discípulo de Cristo é a maturidade, é o equilíbrio, é a prudência, é calma. Às vezes as pessoas interpelam a mim sobre algumas coisas, achando que quando eu digo assim, irmã, por favor, faça isso. Quando o pastor da igreja diz, irmã, faça isso, o pastor já mediu 1 metro, 2 metros para a esquerda, para a direita, para a vanguarda, para a retaguarda. O pastor não é intempestivo, faça isso de qualquer jeito não. Aí a pessoa, e se eu fizesse assim, dava certo? Aí, irmão, aí a idade manda a gente não responder mais, porque senão não dá certo. Mas por quê? Porque nós não pensamos mais hoje. As pessoas não pensam mais, não refletem, não analisam. Quando o pastor diz assim, por favor, faça isto, e se fizesse não dava certo não? Eu tenho saudade da geração do meu pai, que dizia assim, o preguiçoso trabalha 2 vezes, pá, nos beiços. Ô geração abençoada. Nesses últimos dias, o vídeo mais espetacular que eu recebi foi um que diz assim, que saudade no tempo que o mertiolate ardia. Porque agora o mertiolate tem que ser de framboesa, tem que ser... Nós estamos efeminando os homens e masculinizando as mulheres, né? Como eu tenho revolta hoje dos meus filhos para cá, que eu, para ver eles crescerem, cheguei na farmácia, emulsão de Scott. Aí o farmacêutico, qual o sabor? Eu digo, como? Qual sabor? Tem morango, baunilha, chocolate. Isso é uma desgraça, rapaz. No meu tempo era peia para tomar, porque o bicho desgraçado de ruim fedorento. Emulsão de Scott, não era não? Sim ou não? Abra a boca, Gessé. Não, abra a boca. Aí ó, tapava. Toma, fela da... É por isso que não tem mais homem, não tem mais mulher, tudo feito. Por isso que não tem mais cérebro, não tem mais neurônio, não cresce. É por isso. Bem-aventurado éramos nós. Hoje em dia, irmão, come peixe. Aí só um instantinho, pega o garfo, machuca o peixe todo. Um galalau desse tamanho. Mãe, tem espinha, mãe.
Vá no nosso tempo, a mãe colocar o arroz, o feijão, a carne, eu não gosto disso não gosto não. Hoje a gente é obrigado a sentar na mesa e aturar um bocado de menino. Não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. Ai, Jesus amado, tem hora que eu me levanto da mesa, quando vocês aqui, irmão, eu vou no banheiro e não volto mais. Porque dá vontade de fazer o que minha mãe fez, o meu pai fez comigo. Pegou assim um prato de ágate, pintadinho de branco com uma bordinha preta, vocês lembram? Cheio de sopa de feijão com macarrão. Você vai respeitar a sua mãe, que sua mãe chegou tarde do trabalho, cansada, e foi fazer a janta de vocês. Pegou o prato e come feliz, come, e lambuzou tudo, molhou tudo. Essa falta de respeito, tem que levar o conselho tudo até lá, só se for o conselho tá até lá. Que hoje nós estamos sofrendo as consequências na sala de aula, no trânsito, tudo que é canto. Quando eu digo não ao trabalho da minha mãe, cansada em ter feito a sopa, eu estou desacatando-a, desrespeitando-a, sendo ingrato e desvalorizando. Findo a palavra, repetindo as 4 virtudes de uma pessoa madura: gratidão, motivação, inspiração e otimismo. Eu não tenho obstáculo para nada, irmãos, eu não tenho obstáculo. Vai a pé, vou a pé, vai de bicicleta, vou de bicicleta, vai de moto, vai de moto, vai de carro, vai de carro, vai de ônibus, vai de ônibus. A água é barrenta, eu bebo. A carne está dura, eu como. Quero nem saber. Isto fala de maturidade. De amanhã a 8 dias eu vou tomar café com uns jovens que eu pedi para cada congregação trazer, para me conversar com eles. Eu vou usar esses próximos 9 anos que eu tenho aí, já não é mais 9 anos, não é? Já passei dos 61. Vai já faltar só 8. Eu vou usar esses 9 anos para ver se eu consigo fazer pelo menos 3. Porque eu sei que a maioria vai desistir no meio do caminho. Porque eu sei que vai ter pais que vai sair do ministério, porque o pastor Gessé tratou mal meu bichinho, meu reizinho. Mas eu tenho uma notícia muito triste para vocês: evangelho não é para mariquinha. Evangelho é para homem. Eu vou fazer um café da manhã com eles, vou ensinar a eles como é que conversa com a autoridade, o que é hierarquia. Já que na casa eu vou ensinar aqui. Vou ensinar como sentar na mesa e comer, vou ensinar como estudar. E eu sei que muitos não vão aguentar até o final, mas eu vou fazer a minha parte. Vou um dia mandar fazer um almoço, almoço saci pererê, de uma coisa só arroz branco, sem nenhum ovinho estrelado. Vou marcar um dia para experiência no campo. Vou mandar fazer um baião de 2 com tocinho dentro. Não, pastor, não como não, vou empurrar com a pilão na boca dele para ele comer. Aprender a ser gente. Porque na obra de Deus, a obra de Deus não é palácio e nem é restaurante que você pode escolher o que vai comer. Na obra de Deus você tem que pagar o preço da obra. É o que Deus mandar para você comer, você tem que agradecer. Glorificado seja o Senhor para sempre. Vou marcar um dia para a gente subir a Serra do Maranguape ou então a Serra do Baturité a pé com eles. E nenhum vai levar. Eu vou levar minha garrafinha d'água em Daiá. Aí beber na fonte, no chão, onde aparecer. Se não servir o exército para serem homens, vão servir o exército Canaã. Pena que eu estava guardando este segredo
para dizer só para eles: agora eu acho que o café não vai ter mais, porque não vai aparecer nenhum aqui. Mas eu vou aguardar, quem sabe, se não vai vir. Vou ensinar a lavar a cueca, vou ensinar a lavar as roupas íntimas. Aprenda a lavar. Vai ter uma aula para eles de campo, ensinar a subir a parede, tirar a goteira, trocar bujão de gás, Os meninos é tudo de mão fina, as mãozinhas finas, chega branquinha, chega a ter as veias, as gazelas. Eu recebi hoje uma mensagem de um pastor que uma irmã reclamou dele: estou me desviando, pastor, estou há 10 anos na igreja querendo casar, não tem homem. Aí o pastor disse: minha irmã, que pelo amor de Deus, vem aqui falar comigo, hoje à noite esteja no culto, olha aí que é homem. Ela: cadê? Se aproxime de um e peça para fazer alguma coisa. Estou dizendo depoimento de mulheres, depoimento das mulheres, mas a Canaã vai fazer macho. Pode mandar para cá que eles vão se ajeitar. Agora, se você não apoiar a igreja, não apoiar o pastor, vou pedir a Deus para te quebrar a mãe e tu, pai. Com certeza já tem um bocado de mãe e pai aqui zangada comigo. As mães que estão zangadas, diga amém. Os pais que estão chateados, diga glória. Bando de falso. Tudo caladinho, né? Ó Deus eterno, Deus santo, nos dá crescimento, nos dá maturidade. Chegou a hora, Senhor, do teu reino ser decidido na terra. Ou somos ou não somos. Chegou o momento, Senhor, de realizarmos a grande chamada, a grande comissão. Chegou o momento do avivamento. Vem falar conosco ainda mais. Vem nos ajudar e nos socorrer em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos que vão dizimar e ofertar para manter a tua obra em nome do Senhor. Amém.